esperança no Senhor e trazer almas para o Senhor, Pai. Abençoa a vida do nosso pastor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Guilherme. Eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, da importância de nós conhecermos a palavra de Deus, de termos um convívio com a palavra de Deus, com o Deus da palavra. Deus nos dá oportunidades o tempo todo. Esta semana está sendo uma semana de muitas reuniões para mim, principalmente no período da tarde, e hoje não foi diferente. Eu estava vindo da Faria Lima e eu vinha para Moca para voltar para a empresa. Estava com a minha esposa e nós tivemos a oportunidade. O assunto começou com a pintura da Igreja Deus e Amor, ali perto da Radial. E começamos, olha quanto material que não vai aqui. Imagina a gente pintar uma parede, quanto vai de tinta. E o assunto, é claro, conversamos sobre muitos assuntos, de lá da Faria Lima até a Moca, mas quando começou esse assunto, aí entrou o assunto dele ser um cristão, um simpatizante, não é? E a mãe é da Igreja Batista. Aí ele falei, olha, eu sou batista, sou um pastor batista, aí começou o assunto. Aí entramos no assunto. E começamos a falar, começamos a discordar. Ele começou a levantar questões, e se não tivesse o conhecimento da palavra, você simplesmente fica olhando a paisagem e fica no Agora, se você manuseia a palavra, entende da palavra, você cita a palavra, você discorda, respeitosamente, mas em todos os momentos eu disse, a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz. Jesus ensinou a separação total entre Estado e Igreja. Começou a falar da política, e eu comecei a falar, olha, está tudo errado, não é nem um lado nem um outro, está tudo errado. Ele falou, não concordo. Eu falei, por que você não concorda? E aí vai, não concordo por isso. A Bíblia diz. Mas o senhor só diz a Bíblia diz? Só a Bíblia diz. Porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é tudo aquilo que o homem precisa para guiar a sua própria vida. Porque o Espírito Santo guia a sua vida. E por aí foi. E nós chegamos ali na Moca. E tivemos ali, eu e a Lucimara, depois olhamos um para o outro e falávamos, você viu só? E eu disse que pastor não podia ser político. Ele falou, eu discordo do senhor. Eu falei, ou ele é pastor, ou ele é político. Um pastor não pode ser político, porque político geralmente envolve muita falcatrua, envolve muita coisa errada. E pastor, mas se não fosse a bancada, eu falei, então... E se fosse a bancada, não teríamos uma transformação? Se todos realmente fossem servos de Deus, o Brasil não seria um Brasil diferente, meu querido? O nome dele é Reginaldo. Posso falar abertamente, porque ele não está agora no canal, com certeza, mas foi um papo muito legal. Mas por quê? Nós não queremos falar das coisas por falar. O nosso tema proposto é a Bíblia e o Espiritismo. Não queremos falar visando atacar nada. Queremos simplesmente elucidar para aqueles que nos ouvem o que a Bíblia diz a respeito do Espiritismo. Só. Não estamos defendendo A ou B, estamos informando o que a Bíblia diz. Domingo passado, para aqueles que não tiveram oportunidade, eu até convido você a entrar lá, humano como nós, e nós falamos sobre Elias. É muito importante que se ouça essa mensagem. Eu gostaria muito que você ouvisse essa mensagem sobre Elias.
o que a Bíblia fala sobre Elias, o que aconteceu com Elias, eu acredito que eu não aguentaria 1/4 do que ele aguentou. Eu acredito que eu não sei se eu aguentaria tudo aquilo, não é? Mas muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, queremos que Deus nos revista de poder, mas eu quero dizer uma coisa para você: não existe almoço grátis. Já sempre digo isso para vocês aqui, lembram? Tudo tem um preço. E se você quer ser revestido de poder, você vai pagar um preço por isso. É o preço da renúncia do eu, é o preço da fé incondicional, é o preço de dar um passo sem saber o que virá depois, tendo a certeza de que o provedor, ele é maior do que a provisão, que muitas vezes nós corremos atrás dela, precisamos dela, é bem verdade, mas o provedor é mais importante. E isso envolve realmente um trabalhar de Deus no nosso interior, uma desconstrução. E, na verdade, quando nós estamos abordando esse tema Bíblia e Espiritismo, o nosso objetivo é informar, mas eu quero dizer para você que o objetivo de Deus é desconstruir muita desinformação que talvez você tenha na sua mente. Talvez seja interessante você lembrar que Deus está interessado em construir, em limpar a sua casa espiritual. Deus está interessado que você se concentre, que você consiga concentrar-se, porque hoje o concentrar-se está difícil. Como as pessoas estão dispersas. Os jovens, então, têm uma dificuldade para ouvir e para assimilar, para guardar coisas. Estão dispersos. Aqui o tempo todo, mas aqui, se você perguntar o que foi que eu falei agora, não vai saber. Não tem argumentação. Por quê? Porque não está exercitando esse tipo de coisa. Então, o nosso objetivo através desse púlpito é ser um instrumento do Senhor para informar e para que o Espírito Santo desconstrua aquilo que está errado e construa algo em você que Ele deseja construir. Então nós vamos continuar. O que o Espiritismo fala sobre Deus? Evidentemente que tudo isso aqui é um resumo, mas nós estamos pautando isso em textos bíblicos. E o Espiritismo, para o Espiritismo, Deus é uma inteligência superior. Deus é um ser cósmico. Deus é o mais evoluído dos espíritos. Deus é o responsável pela manutenção do universo. Normalmente, as religiões que têm o espiritismo como base, eles pensam que Deus está longe demais e que Deus é grande demais para termos acesso a Ele. Então, a necessidade de enviar assessores, representantes, que são os espíritos desencarnados, que são os guias espirituais, e nós vamos falar agora um pouquinho sobre isso, que são aqueles guias espirituais, aqueles espíritos evoluídos. Então eu quero pedir para você abrir em João 15:16, e este é um exercício para manusearmos a Bíblia, não é? Manusear a Bíblia é tudo de bom. João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Jesus está dizendo que Deus está longe, que Ele é grande demais para termos acesso a Ele? Jesus está dizendo que Deus é uma inteligência superior? Jesus está dizendo aqui que é um ser cósmico, é o mais evoluído dos espíritos? Não. Ele, Jesus, é o próprio Deus encarnado. E Ele está dizendo que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda
o que pedirem em meu nome. Isto está mostrando que o Pai está perto, está ao alcance de todos, através de uma oração. Como eu sempre digo, está um telefonema. Alô, Senhor? Sou eu. Tudo bem contigo? Em nome de Jesus, entro na tua presença, e aí o papo vai. É assim que funciona. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Você pode ir anotando os textos, mesmo de casa. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus está longe? Deus está longe? Claro que não. Isso mostra como Deus se importa conosco, nos ama ao ponto de querer estar próximo de cada um de nós. Tiago 4:8. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É um convite. Deus quer estar com cada um de nós. Deus está com aquele que está muito bem, Deus está com aquele que está contrito, Deus está com aquele que está deprimido, Deus está com aquele que está alegre, está radiante, Deus está com aquele que está enlutado, Deus está com aquele que está passando por dificuldades, Deus está com aquele que pensa que não tem mais jeito e que parece que as coisas não têm uma luz no fim do túnel. O que a palavra de Deus diz é que Deus está conosco e se importa conosco e que Deus nos ama ao ponto de querer estar próximo de nós. Portanto, Ele não precisa de assessores, Ele não precisa de representantes, Ele não precisa de espíritos desencarnados, Ele não precisa de espíritos evoluídos, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. E porque Ele nos deu Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Único mediador, não há outro mediador. É Jesus, e é através do nome de Jesus que nós temos acesso. Para nós, isso soa como uma música muito comum. É como você comer todo dia um arroz e feijão bem temperado, um bife com uma batata frita, não é? É gostoso? Então, para você, se você tem acesso a isso sempre, isso para você fica muito simples. E às vezes você esquece de que você tem que repartir esse bife, essa batata frita, esse arroz e feijão temperado com outros que não sabem disso e que buscam e são simplesmente enganados e têm a sua mente desconstruída pelo inimigo das nossas almas. Então a Bíblia diz totalmente o contrário. Ficou claro isso? Então saiba, você que está aqui, você que me ouve pela internet, que Deus te ama, que Deus está conosco o tempo todo e que Deus não precisa de assessores e nem de representantes. Não precisa de espíritos desencarnados e nem guias espirituais, espíritos evoluídos. O Espiritismo também fala sobre o ego da pessoa, sobre a pessoa, nós como pessoa, espírito ou alma, ou espírito e alma, não vamos entrar agora na parte dicotômica ou tricotômica, não é? Mas o fato é que estão interligados, e há muitos teólogos que entendem que é uma coisa só, mas o fato é que somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito, ok? Disso não podemos discordar. Então, eles dizem que o espírito dura para sempre, até se evoluir e purificar seus pecados. Os espíritas creem na existência de um certo número de espíritos que se encarnam e desencarnam num círculo vicioso de purificação. Eles acreditam que existem 4 tipos de espírito.
os espíritos encarnados, que somos nós aqui, seres humanos, os espíritos desencarnados, que são espíritos em transição, existem os espíritos bons, que eles chamam de espíritos evoluídos, e os espíritos maus, que eles chamam de espíritos não evoluídos. Vou repetir, para que você possa anotar, caso você não tenha anotado. Eles creem que o espírito de uma pessoa dura para sempre até se evoluir e purificar seus pecados. Eles creem na existência de um certo número de espíritos que se encarnam e desencarnam num círculo vicioso, é um vai e vem para que tenham purificação. Espírito encarnado, somos os seres humanos. O desencarnado são espíritos que eles acreditam que estão em transição. Espíritos bons, espíritos evoluídos. Espíritos maus, não evoluídos. Atos 1:8. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dessa questão, desses 4 tipos de espírito, e do que realmente nós, como crentes em Jesus Cristo, cremos, e aquilo que a Bíblia nos mostra. Olha o que diz Atos 1:8, você conhece, é o arroz com feijão, bife e batata frita bem temperado, ok? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O único Espírito que nós cristãos cremos e nós buscamos é o Espírito Santo de Deus. Para nós cristãos só existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus. É aquele Espírito que desce, que nos faz testemunhas, que nos reveste de poder e que nos guia. Jesus disse que ele nos foi outorgado com um objetivo. O Espírito Santo, e aí entra agora, vou entrar aqui um pouquinho para nada a ver com o assunto, mas eu posso retocar isso aqui, é bom tocar no assunto. Quando você entende que você é um pecador e que você precisa de um Salvador, e você se arrepende, isso chama-se conversão. E você faz uma oração de confissão e você convida Jesus para entrar na sua vida. Quem entra na sua vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo entra e você é batizado com o Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo no momento que você o recebe, porque ele vai entrar na sua casa espiritual e você está selado com o Espírito Santo da promessa. Portanto, o maligno não o toca. Compreendem isso? Isso é importante que vocês tenham de conhecimento. Não esqueçam disso, ok? Então fica aqui essa informação. Então o Espírito Santo nos foi dado, nos foi outorgado para que ele nos instrua, para que nos ensine, para que nos faça lembrar de todas as coisas. É aquele que nos cuida. Ontem, eu vou dar um exemplo prático do Espírito Santo, o único e verdadeiro Espírito que atua entre os homens, que atua realmente de forma positiva, que contradiz esses 4 tipos de Espírito que o Espiritismo prega. Ontem eu tive uma reunião, estava marcado para a implantação de um sistema. Acreditem, nada deu certo. Acontece. Mas tudo deu certo. Porque durante esta conversa, Deus, na sua onisciência, o Espírito Santo, na sua onisciência, ele cuidou de mim e da minha esposa, sabendo de 2 situações que eu estava pensando. Eu estava em oração com ela, ninguém sabia, e ele acabou utilizando aquelas pessoas para serem o veículo para nos abençoar e tratar de 2 assuntos.
2 assuntos que eu não tinha planejado. O Espírito Santo, eu quero que você lembre que ele te cuida, ele sabe do que você precisa. Se você rega em oração, nenhuma oração fica sem ser respondida. Ele vai cuidar de você e vai te dar aquilo que você precisa na hora certa. Você não precisa espernear, você não precisa se jogar no chão e fazer tudo aquilo, né? Sabe? Você simplesmente tem que estar na posição, orar e pedir a Deus que te abençoe, que te ajude. E Ele vai te ajudar, mas Ele conhece o teu coração. Lembra que eu falei nisso domingo? Deus conhece o teu coração. Deus não se engana, você não engana a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Mas nós, como crentes, nós cremos e nós buscamos o Espírito Santo de Deus, que é o único Espírito que nós cremos e nós buscamos. Não busque outro tipo de espírito. Cuidado com isso. Eu sei que há muitos crentes que, a exemplo de Saul, têm estado buscando muitas coisas que não deveria buscar. Não tem tido discernimento de espíritos. Há muito misticismo dentro das nossas igrejas. Há muito misticismo dentro das nossas famílias. Há muita coisa mística. Há muita coisa que não é clara e Jesus é luz. E onde Deus está, tem clareza, inclusive no entendimento. Quando tem muita coisa misteriosa, isso não é de Deus. Fica essa outra dica para você. Por que será? E o ser humano fica fascinado com isso. Deus, nesta noite, quer começar a desconstruir isso na sua mente. Isso não é de Deus. Por que será que isso aconteceu? Olha, talvez aquilo pode ser um aviso, né? E fica esse tipo de coisa, essas conversinhas, vocês sabem do que eu estou falando. Esse tipo de coisa, esse tipo de papo rola dentro das casas. Às vezes ficam umas conversas, uns revelamentos, vocês compreendem? Umas coisas que não tem nada a ver com a luz, não tem nada a ver com a palavra, porque a revelação de Deus, ela tem que estar sempre pautada na palavra de Deus. Isso não é o pastor que fala, é Deus que fala, Jeremias fala, de forma muito clara sobre isso. Então, ficou clara essa parte? Busquemos estar cheios do Espírito. O único Espírito verdadeiro e o único Espírito que te ama. O único Espírito que realmente te instrui. O único Espírito que realmente te transforma e realmente é aquele que sabe das tuas necessidades e vai te atender. Você já ouviu falar da palavra karma? Essa palavra karma é uma coisa... Primeira vez que eu ouvi isso. Isso é meu karma. Que negócio é esse, né? Fiquei ali com o negócio, isso lá atrás, né? Muitos anos atrás, eu falei, mas que negócio é esse, né? Karma, né? E o karma é uma coisa que realmente eles pregam sobre isso. O que é karma, queridos? Karma é a lei da causa e efeito. Grava isso aí. Causa e efeito. É a lei da causa e efeito. Isso é bom você saber e gravar, sabe por quê? Porque eles pregam muito isso, e você vai ouvir muito isso no seu dia a dia, se é que você já não ouve. Muito comum você ouvir isso. Isso é o karma dele, é assim mesmo. Ele está evoluindo. Ele está pagando alguma coisa aqui nesse momento, compreendem? Isso não tem nada a ver com o ensino da Bíblia, mas eu vou dizer para você, o karma é a lei da causa e espírito. É tudo aquilo de bom ou ruim que se leva deste mundo. Eles pregam isso. É tudo aquilo de bom ou ruim que se leva deste mundo. Olha o que o karma é. Olha aí, esse negócio do karma é sério, você anotar. O karma é aquilo que obriga o espírito a se reencarnar para consertar ou receber uma recompensa. Dependendo do que foi, que fez na última encarnação, é aquilo que ele vai ter que enfrentar na próxima, para purificar o espírito com sofrimentos ou caridades. Compreende? Eu quero fazer um parênteses aqui, porque também são coisas que a gente ouve como crentes.
Os espíritas são um exemplo na caridade, nós não fazemos nada. Eu quero dizer para você que isso não é de Deus. Homens de Deus construíram um colégio que foi uma referência para o Brasil, e até hoje em muitos lugares do Brasil ainda é, que é o Colégio Batista Brasileiro. Muitas coisas são feitas e continuam sendo feitas, e eu dou um exemplo para vocês. Ontem mesmo tive contato com o pastor Luciano, que é o novo coordenador da Cristolândia, no estado de São Paulo. Quantas coisas, a nossa denominação, mas independente da nossa denominação, quantas coisas nós crentes temos feito pela sociedade? Muita coisa. Muita coisa. Governos admitiram que nós, através dos batistas, presbiterianos principalmente, entre os presbiterianos e batistas, o índice de analfabetismo era quase praticamente zero. Vocês sabiam disso? Todo aquele que serve a Deus, todo aquele que tem o cuidado, todo aquele que concentra-se em ouvir e não ficar pulando, com fumacinha, com um monte de coisa, se distraindo, se ele consegue ouvir e aprender, ele não vai ser um semi-analfabeto, ele vai ser uma pessoa analfabetizada. E eu tenho dito muito isso, que nós estamos com muitos semi-analfabetos. Pessoas que estão dentro da igreja, leem a Bíblia, mas são semi-analfabetos, não entendem nada. Não conseguem interpretar o que lê. Isso também é problema da escola, porque na minha época você tinha que fazer redação, e você tinha que fazer a redação e interpretar o que você escrevia. Lembram disso? Isso é muito importante, você ler. Agora, hoje, o que tem a maioria das pessoas? Tem preguiça de ler. Eu vou ler. Eu tenho que ler tudo isso. Tem que ler tudo isso. Leia. Leia aí. Vai pegando gosto pela leitura. E daqui a pouco você vai aprender a interpretar aquilo que você lê. Isso é muito importante. Então, nós estamos vivendo hoje uma geração de semi-analfabetos. O semi-analfabeto, ele tem dificuldade, ele começa a ouvir, daqui a pouco dá um comichão no semi-analfabeto e ele não consegue. Ele tem que parar, ele não consegue, não se concentra. Compreende? E não cresce. Ele continua analfabeto. E é assim que funciona. Agora, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque há muita coisa que se fala, eles fazem muita caridade. Mas por que eles fazem caridade? Vocês já perguntaram por quê? Está a resposta aqui. Dependendo do que foi que fez na última encarnação, e que ele deverá enfrentar na próxima, para purificar o espírito. Ele faz caridade para purificar, porque ele acha que ele tem que evoluir. É mérito dele. Ele precisa buscar mérito nele, a meritocracia, compreendem? O Espiritismo, ele prega a meritocracia. Você merece. Se alguma coisa boa acontece com você, você é merecedor. Você merece. E a palavra de Deus diz que nós não merecemos absolutamente nada. Se há algo de bom que nós merecemos, é porque Deus vê Jesus em nós. E se algo de bom acontece conosco, porque Deus é bom, misericordioso e amoroso. Todos os dias a sua misericórdia e amor se renovam sobre nós, apesar de nós. Esta é uma realidade do ser humano. Mas aí que está. Ele tem que reencarnar. Eu vou dizer que o karma, mais uma vez, eu vou recitar isto de novo. O karma é o que obriga o espírito a se reencarnar para consertar e receber uma recompensa. Dependendo do que foi, da última vez que ele fez da encarnação, ele vai ter que enfrentar a próxima para purificar o espírito com sofrimento ou caridade. Essa doutrina ela é totalmente diabólica, me perdoem, eu preciso falar isso para vocês. Porque ela leva a pessoa a pensar que ela não é culpada de nada do que faz no presente. E que tudo o que acontece com ela é consequência de encarnações passadas.
Assim não é preciso se consertar, porque haverá uma outra vida para pagar os erros desta vida. Tudo de ruim que acontece serve para purificar o espírito e aliviar o seu karma. A lei da causa e efeito, a lei daquilo que é bom ou ruim, que se leva deste mundo, ok? Aí ele depende disso para ser salvo apenas de caridade e do sofrimento e impaciência. Então, às vezes uma pessoa está sofrendo, onde você vê muito isso? Vamos lá, quero ver se você está atualizado com o planeta em que você vive. Aonde? Jovens? Aonde? Na Índia. A pessoa está ali daquele jeito ali, moribunda. É assim mesmo. É assim mesmo. Ele vai ficar. Ele é assim mesmo. Você não pode sair daí. Esse, por favor, querido. Ok. Ele está ali daquele jeito moribundo, está condenado à morte e ninguém vai ajudá-lo. Sabe por quê? Porque é o karma dele. O indiano, ele crê, o hindu, ele crê que aquilo é o karma. Então a sociedade é dividida em castas. Há um trabalho que nós temos realizado ali, que é um trabalho das casas lar. Vocês devem estar sabendo desse trabalho. Meninas que são condenadas à prostituição. A mãe é prostituta, a menina vai ser prostituta e não há como, é o karma. Se a pessoa tem esse karma, ela vai ficar ali naquele karma. Até algum espírito aí resolver que está tudo certo, ela vai evoluir, compreende? Aí a casa lar o que faz? Tira aquela menina da prostituição e leva essa menina para uma vida melhor e começam a dar, na verdade, uma profissão. Isso é feito pelo Portas Abertas. Se os irmãos não sabiam, fiquem sabendo que o Ministério Portas Abertas faz esse trabalho de forma maravilhosa, não só na Índia, tá? Mas também faz no norte da África, com os Talmidim. É outra história também, não é? Mas isso acontece o tempo todo. Nesse momento está acontecendo, mas está ali para resgatar. Vamos lá, o que a palavra diz? Isaías 55, 6, 7. Isaías 55, 6, 7. Vamos lá. Estou falando de Jeremias, estava lá em Jeremias, irmãos. Isaías 55, 6 e 7. Vamos lá. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. A Bíblia fala sobre o karma. Separamos esse versículo aqui. Há mais um versículo, não é? Somos salvos pela fé, na graça de Jesus. Este ensino do karma é na meritocracia. E a palavra de Deus que pela graça sois salvos. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que nós não merecemos e recebemos. Pela graça sois salvos. E isto é o quê? Um dom de Deus, um presente de Deus. Não vem das obras, não vem da caridade, não vem do sofrimento, não vem do karma, para que ninguém se glorie. Isso é a palavra de Deus que fala. Então a Bíblia contradiz totalmente isso. João 1, 29. Nós estamos falando sobre o karma. Eu vou parar por aqui hoje. Eu ia continuar sobre as encarnações, mas nós vamos falar das encarnações na quinta-feira que vem. Encarnação e reencarnação. Esse assunto vai
tomar um pouco mais de tempo. Mas vamos lá, João 1:29. A palavra diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. É o Cordeiro de Deus. Os pecados são perdoados através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Não é porque você vai e volta, e nós vamos entrar depois nesse assunto, ok? Então, não existe essa questão de que você vai reencarnar para você enfrentar depois na próxima, vai purificar o teu espírito, ou com sofrimento. Se você fez muita coisa ruim, você vai sofrer ainda mais um pouco. Ou se você fizer bastante caridade, você vai ganhar pontos lá no céu, e aí você vai poder evoluir, compreendem? Então esse papo de que o espírita faz muito mais do que hoje os crentes, digamos assim, isso não é verdade. Se você vê muitas coisas abertas hoje para lares, para receber, você vai poder dizer assim: mas nós poderíamos ter, pastor? Poderíamos ter mais, concordo com você. Mas eu quero que você lembre por que está aberto aquilo. Está aberto porque tem um karma. O objetivo deles, através disso, é evoluir. Estão sendo enganados. E o objetivo de Deus é que nós façamos o bem, principalmente aos domésticos da fé, diz a palavra de Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E isso é no dia a dia. Às vezes acontece alguma coisa de alguém estar perto de você e precisar, Deus pode colocar uma pessoa no teu caminho durante o dia, para que você seja um veículo de bênção para aquela pessoa, para que você pratique o bem para ele naquele dia. E a gente fica dizendo: será que é? Mas quando você fica, será que é? Porque está faltando um pouco mais dessa sintonia, dessa conexão. Compreendem? Isso é uma coisa muito séria. Vamos continuar aqui e vamos terminar. 1 João 1, 7 e 9. Nós estamos falando de karma, nós estamos falando de que a pessoa ela vai encarnar para a próxima, para purificar o espírito com sofrimentos, e o karma é aquilo que obriga o espírito a se reencarnar para consertar ou receber uma recompensa. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, olha o que a Bíblia diz sobre o karma. Eu vou até recomendar que depois aí o pessoal possa me ajudar, que nós tenhamos uma canetinha e um papel, para que as pessoas possam anotar. Vai anotando e depois lê em casa, para que você possa assimilar melhor. Olha o que a palavra de Deus diz sobre o karma. Está lá em 1 João 1, 7 e 9. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está dizendo que você vai ter que reencarnar para consertar alguma coisa? Não. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, o karma é uma mentira de Satanás. A palavra de Deus está dizendo aqui que se você afirma que está sem pecado, você está enganando a si mesmo e a verdade não está em você. E a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E isso envolve aquilo que nós ouvimos aqui no sábado: pecado, pecados, é pecado. Todo pecado está ligado à alma e ponto final. Quando tem muita teologia, há muita confusão. A palavra é clara: pecado é pecado. E Jesus perdoa os pecados, é o único que tem poder para perdoar pecados. E se Jesus tem esse poder, como é que o karma é uma verdade?
Como é que você que me ouve pode acreditar nisso? Eu conclamo você nesta noite, em nome de Jesus, a ouvir a palavra de Deus e a converter-se ao único e verdadeiro Deus, através de Jesus. Como é que você pode obrigar o Espírito a se reencarnar para consertar ou receber uma recompensa? Quem somos nós diante de Deus? A lei do karma anula o sacrifício de Cristo na cruz. Diz que esse sacrifício não é suficiente. Diz que Jesus não é o Filho de Deus encarnado e que purifica e tem poder para perdoar pecados. Você hoje está munido de informações bíblicas para, com amor, com oração, quando alguém começar a conversar com você, você não vai ficar com cara de paisagem. Você vai poder conversar. Olha, eu respeito a sua opinião, e sempre assim. Eu tive um almoço com uma pessoa e começou com esse assunto. Aí eu parei o almoço, peguei a mão dele e falei, olha bem para mim. Ele olhou. Gosto muito de você, você é meu amigo. Quantos anos nos conhecemos? Tantos anos. Falei, reencarnação não existe. Você precisa estudar mais a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Todo cristão, eu sou um cristão, falei então, todo cristão ele crê na ressurreição e não na reencarnação, porque a Bíblia prega a ressurreição. Vamos continuar comendo, entendeu? Mas jogou, você tem que jogar. Não, porque aí vai o espírito evoluído, aqueles papos. Mas é assim mesmo. É uma energia ruim, entende? Agora tem esse papo também. Essa coisa está muito uma delícia, né? A energia, não é? Então a energia também está ligada a karma. Cuidado quando você fala em energia ruim, tá? Então, no contexto que está se falando isso, toma cuidado com isso, tá bom? Então, ficou claro isso? Está bem até aqui? Ficou claro, tudo certo? Que o karma ficou claro. Isso aqui, vocês querem que repita o karma, mais alguma coisa do karma? Alguma pergunta sobre o karma? Se tiver alguma pergunta no canal, pode perguntar, a gente vai batendo um papo aqui, tá certo? Eu me empolgo, gente, que aí, eu por mim, até umas 10 e pouco hoje, porque tem ainda que falar aqui sobre encarnações. Olha que a Bíblia fala muita coisa sobre encarnações e sobre reencarnação, não é? Nós vamos ficar hoje aqui e na quinta-feira que vem nós vamos falar sobre encarnação e reencarnação, amém? Vamos orar. Eu sempre olho para ela